Meu bebê sempre dormiu no mesmo horário e agora não aceita mais, Carlinha. O que eu posso fazer? Vem comigo que eu vou te ajudar. Eu sou a Carla Mendonça, nutricionista, neurocientista e especialista em sono dos bebês. E uma pergunta que os pais me fazem muito é essa: Carlinha, meu bebê sempre dormiu no mesmo horário, sempre dormiu às 10 horas da manhã, primeira soneca, e agora não quer dormir. Quando eu entro pro quarto, ele já começa a chorar. Por quê? Como que eu posso resolver isso? Eu vou te contar agora nesse vídeo. Mas antes, já deixa aqui o seu like, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para você receber outros vídeos de qualidade como esse. Bom, então, para a gente entender por que antes o bebê dormia num horário e agora ele não aceita mais dormir, a gente precisa entender sobre a adenosina. Durante o nosso tempo acordado, gente, tanto adulto, quanto crianças, quanto bebês, durante o nosso tempo acordado, o nosso cérebro começa a produzir uma substância química chamada adenosina. E essa substância química, ela gera em nós a pressão do sono, ela gera em nós o desejo por dormir, a necessidade de fazer uma soneca. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro vai produzindo, o copo, né? Vamos falar de um copo. O copo vai ficando cheio, e chega uma hora que esse copo precisa ser esvaziado. A gente precisa esvaziar essa pressão de sono que está no nosso corpo, que está no nosso cérebro. Então, o bebê precisa dormir. Porém, esse tempo acordado, ele vai mudando com a idade. Então, pense comigo, um adulto consegue ficar acordado em média quantas horas? 16 horas. Pensa, um adulto fica acordado cerca de 16 horas, depois ele precisa dormir, cerca de 8 horas, né? Então, durante essas 16 horas, foi o tempo que o meu cérebro ficou ali produzindo adenosina, né? Tem outras questões na questão do adulto, tem a melatonina também, que é o hormônio do sono noturno, né? Então, o nosso corpo fica aí produzindo todo esse tempo adenosina e ele consegue ficar 16 horas aí produzindo adenosina até precisar recarregar as energias ou então descarregar essa adenosina, né, no sono noturno. Já a criança, ela consegue ficar muito menos tempo produzindo adenosina. Então eu vou colocar uma tabela aqui para vocês de tempo acordado e aí vocês vão entender que um recém-nascido, por exemplo, ele precisa de uma soneca mais ou menos a cada 40 minutos. Isso quer dizer que ele fica acordado cerca de 40 minutos e aí ele já precisa dormir para liberar essa adenosina. Aí você pega aí, por exemplo, um bebê de 1 ano. Ele já consegue ficar aí umas 3 horas acordado, 3 horas e meia acordado, às vezes 4 horas acordado. Entende? E aí ele fica todo aquele tempo ali produzindo adenosina. E aí quando dá esse tempo acordado, ele precisa então dormir para eliminar essa adenosina, eliminar essa pressão do sono. Então, gente, isso vai mudando com a idade. Então, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que, às vezes, o seu bebê antes ele ficava acordado 3 horas e precisava dormir, certo? Mas agora ele consegue ficar um pouquinho mais de tempo acordado. Pode ser que agora ele consiga ficar 3 horas e 15 acordado, ou 3 horas e meia acordado. Porque esse tempo acordado vai aumentando aos pouquinhos com a idade. Lembra que eu falei da tabela? Que o recém-nascido consegue ficar aí cerca de 40 minutos e um bebê de 1 ano já consegue ficar aí cerca de 3 horas. Então, esse tempo vai aumentando e a gente precisa ir percebendo isso para ir aumentando. Porque se você leva o bebê para o quarto sem sono, ele vai chorar, gente. Entenderam? Então, às vezes, seu bebê dormia a primeira soneca aí por volta de 10 horas e às vezes agora ele precisa dormir às 10h15 ou às 10h30. Aumente aí cerca de 15 minutinhos e faça o teste. E vale lembrar que esse tempo acordado, geralmente ele é menor de manhã e maior à tarde. Então, fique de olho na tabela, fique de olho também nos sinais de sono do seu bebê, como coçar o olhinho, puxar a orelhinha, bocejar, tudo isso é sinal de sono. Então, o melhor horário para colocar o seu bebê para dormir não é o horário da tabela, mas o horário da tabela mais o sinal de sono. Isso sim é respeitar a fisiologia do sono do seu bebê, que é o que eu mais oriento no nosso curso de sono. Então, vamos recapitular?
Mas primeiro, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Coloca aqui nos comentários o que você quer ver aqui e envia esse vídeo para outros pais, porque assim o YouTube entende que o nosso canal é bom demais e entrega melhor o nosso conteúdo. Vamos recapitular então? Seu bebê fazia soneca sempre no mesmo horário, dormia sempre no mesmo horário e agora só de entrar no quarto ele já chora? Então, aumente um pouquinho esse tempo acordado. Aumente aí cerca de 15 minutos e faça o teste. Ou então 20 minutos, meia hora no máximo, não precisa ser mais do que isso. E provavelmente seu bebê vai dormir sem estresse nenhum. Porque isso deve ter acontecido provavelmente porque o tempo acordado dele aumentou. Agora ele precisa de mais tempo para acumular adenosina e gerar a pressão de sono necessária para que ele faça a soneca. Então eu já vou deixar aqui agora para você outros vídeos de ótima qualidade e muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau!